Seu direito. Juízes, promotores, advogados, defensores, todos em um debate para esclarecer o seu direito de consumidor. Seu Direito é mais um serviço da Super Tupi para você, tupi.am, tupi.fm. Compondo hoje a nossa mesa, o doutor Jorge Tardan, que é advogado e professor universitário, o doutor André Botelho, que é advogado e representante da OAB Rio de Janeiro, e a doutora Érica Machado, representante do PROCON Rio de Janeiro também. Agora, o que acontece, hein, doutora Érica, quando o cliente, na hora de receber as chaves, aí tal, o crédito dele não é aprovado pelo banco? Isso acontece? Isso pode acontecer? E aí, como é que fica? Isso pode acontecer, sim. O consumidor ele tem que ver rápido isso, mas tentar renegociar esse financiamento com a incorporadora ou com outro banco e tentar resolver o problema, porque ele tem que pagar as parcelas de qualquer jeito. Se a culpa for se o problema do financiamento decorrer da culpa da incorporadora, que não apresentou os documentos todos, muitas vezes os bancos exigem, quero o habite-se da sua planta, e a construtora não obteve o habite-se na prefeitura. Cabe indenização em cima desse problema, porque o financiamento está sendo prejudicado por culpa da construtora. O consumidor pode pleitear via judiciário a extensão desse financiamento direto com a incorporadora e segurar um pouco o financiamento com o banco. Geralmente eles trocam, né? Você está pagando o início, até a entrega das chaves, você paga a incorporadora e depois, quando há a entrega, o banco financia o resto, te dando um crédito. Nesses casos, quando não há o habite-se, por exemplo, o banco não financia. Olha, isso aí é uma tristeza, mas acontece a beça, inclusive com bancos oficiais, Sim. Não é? Eu tô careca de ver e de ouvir pessoas reclamando, puxa vida, fui comprar um imóvel pela Caixa Econômica Federal, não tinha um habite-se, patati patatá, mas a Caixa aceitou, aí agora eu não posso passar o imóvel para o meu nome. É mais comum do que a gente imagina, doutor Tardan. E como pode se defender nesse tipo de situação o consumidor? O consumidor, na verdade, na compra do imóvel, ele tem que ter uma atenção redobrada, né? Primeiro que não é uma operação que ele faz, via de regra, uma única vez na vida, é o sonho da sua vida. Então, esse dever de aconselhamento, caro. Exatamente, vale a pena, né, você contratar um profissional do direito para isso, em termos percentuais, é um valor irrisório em relação ao investimento que você está fazendo na sua vida, para analisar, né, essa aquisição, né, porque você tem indicativos, né, de problemas futuros. Por exemplo, a reputação da incorporadora, né, que tipo de problema a incorporadora já incorreu, né, se o memorial desse imóvel junto ao poder público, né, todo o histórico do empreendimento. Enfim, se o consumidor tomasse esses cuidados, né, isso evitaria uma porção de problemas para ele no futuro. Agora, via de regra, o nosso consumidor, ele não faz isso. E aí, né, a porteira já está rompida. E aí não resta opção a não ser procurar o judiciário para tentar consertar a porteira que foi rompida. Mas existe possibilidade. Só que esta relação é uma relação bastante complexa, né? Porque quando eu compro um aparelho de telefone, por exemplo, nós estamos falando de uma obrigação de cunho absolutamente pessoal. Quando você compra um imóvel, né, o direito imobiliário, as obrigações inerentes àquele patrimônio, elas são de natureza real. E aí, né, vamos imaginar que pendência, houve o habite-se por parte do poder público e aí não houve entrega das chaves, aí já começa o problema. E caramba, de quem tem que pagar a taxa de condomínio? É o construtor, é o incorporador, ou é o adquirente, no caso o consumidor? Ou deposita judicialmente. Pois é, aí se depositar judicialmente já tem que procurar o judiciário. Então, você tem, né, como levantar esses indicativos. E aí, por exemplo, o PROCON, os PROCONs Brasil afora, eles têm lá um cadastro de reclamações fundamentadas e já é um indicativo também. Agora, quando você busca um profissional desta área, um advogado militante desse segmento, claro que ele tem como fazer um apanhado, né, para minimizar a possibilidade de problemas futuros. Agora, doutor André, a gente está falando aqui de imóvel na planta, imóvel novo,
Mas muita gente compra já o imóvel usado, às vezes com 10, 15, 18, 20 anos, né, de construído. E que tipo de certidão eu devo pedir ao vendedor na hora que eu vou comprar a minha casinha própria, o meu apartamentinho, que já é usado, tem tempo já de construído? Que certidão devo pedir? Porque é comum, às vezes o cara compra um apartamento, diz assim, caramba, tem uma dívida de não sei quantos mil de IPTU, vai a leilão, olha que coisa horrorosa. Isso acontece muito, inclusive regularização de imóvel é uma coisa bastante em voga aqui na nossa profissão também. No tocante à certidão, seriam de praxe, ônus reais e de inteiro teor, para saber como que está o imóvel, está no nome de quem, se é a dívida, se é agravame. Então, seriam essas certidões que o comprador, se faz parte de algum espólio, exatamente, está sendo inventário é complicado, espólio, enfim, usufruto. Aí ele tem que ter esse cuidado de estar requerendo essas certidões, se há alguma cláusula de inabilidade. Inalienabilidade. Isso. Agora, a quem cabe o custo dessas certidões? Ao comprador ou ao vendedor, doutora Érica? A lei, o Código Civil fala que cabe ao vendedor. Ao vendedor. Só que a praxe comum no mercado é que o consumidor que tem que tirar essas certidões. Essa é a praxe. E é um custo alto? Não, até que não. E quem não tiver dinheiro, for hipossuficiente, pode ir até a defensoria, que eles vão dar um ofício para requerer a certidão grátis nos cartórios. Quem é hipossuficiente pode recorrer a isso. Quer dizer, tem direito à certidão grátis. Então, a dica que a gente dá é essa. Na hora de comprar o imóvel usado, exija todas as certidões. Todas e mais algumas. Haroldo, no caso do imóvel usado, aquele dever de cuidado que eu me referi na resposta anterior, ele tem que ser redobrado. Né? Claro, quando você compra um empreendimento na planta, essas certidões, na verdade, elas são mais fáceis de apontar problema, porque, é imóvel zero, novo. Né? Agora, o imóvel usado, não. Aí você tem que necessariamente contratar um profissional, porque além de problemas com a sua pretensão em relação àquela unidade imobiliária, você pode ter outras obrigações que comprometem o futuro daquele empreendimento. Vamos imaginar que você está adquirindo um imóvel num determinado condomínio, e aí você não investigou, né, ações em face daquele condomínio. E aí você muda para lá, comprou por um preço atraente, bacana, e tem uma ação em curso discutindo um direito trabalhista do porteiro lá, ou de um acidente naquele empreendimento. No futuro, essa conta chega para você. Então, isso deveria ter sido estudado. Claro, em relação ao imóvel novo, isso não acontece, por exemplo. Então, em relação a comprar imóvel usado, pode ser uma boa oportunidade. Pode ser. Né? Eu, particularmente, prefiro comprar imóvel usado. Mas por quê? Porque, via de regra, você compra muito mais barato. Né? Quando tem problema, então, muito mais barato. Né? Porque as certidões vão botar problemas e tal, e todo mundo foge do problema. E aí, claro, o preço cai. O preço. Mas aí, o senhor é advogado, né? Que você tá eu, se assumindo. entrar nessa, eu vou ter que contratar o senhor, doutor Tardan. Pois é, então eu, particularmente, prefiro imóvel usado com problema. Né? Que aí ninguém quer comprar. Mas veja o seguinte, claro que aí eu vou tomar os cuidados necessários para proteger aquela propriedade, né? Os cuidados redobrados em relação ao imóvel usado. Agora, né, essas certidões de ônus reais, né, o Código Civil fala efetivamente que é um ônus do vendedor, mas só que o próprio Código Civil admite que isso seja negociado e, via de regra, claro, né, quem elabora a relação, quem conhece melhor o direito imobiliário é quem vende, via de regra. O consumidor é hipossuficiente, então ele acaba aceitando. O problema aqui no Rio de Janeiro em relação ao imóvel, levantar essas certidões, que não são baratas, não. Elas não são baratas. Você tem que levantar certidões de todos, que esse imóvel esteja de um casal. Tem que levantar de todos. Imaginemos que o proprietário more na comarca do Rio de Janeiro e imóvel em Niterói, ou vice-versa. Eu tenho que levantar de ônus reais nas duas comarcas. Né? Isso só acontece no Rio de Janeiro. Né? E seja qual for o valor do imóvel no Rio de Janeiro, eu tenho que levantar as ditas certidões. Agora, em São Paulo já não é assim. Em São Paulo, eu posso comprar um imóvel sem levantar as certidões, se eu tiver um advogado dizendo, olha, o advogado está ciente, o advogado do compra está ciente de que as certidões não foram apresentadas. No Rio de Janeiro, não é possível.
né? Então, o poder público no Rio de Janeiro é muito voraz e é muito caro. Eu acompanho uma operação imobiliária de um valor irrisório em Teresópolis, 4 proprietários, levando a certidão de R$1 de todos em Teresópolis assim, e no Rio. Agora eu fiquei assim, peraí, São Paulo não exige a apresentação das certidões? Não é imperativo. Não é imperativo? O consumidor tem direito... Mas até isso não deixa o consumidor meio desprotegido? Mas aí, exatamente. Se o consumidor... Não, eu contratei o Dr. Tardan e o Dr. Tardan está dizendo que pode comprar, cá para nós. Aí será deu que problema... o cartório tem melhores condições de avaliar aquela relação que o advogado está acompanhando, está recomendando? Se eu sou teu advogado, Haroldo, numa compra de um imóvel em São Paulo, e dependendo do valor do imóvel, Haroldo, olha, embora as certidões apontem problema, pode comprar. Se no Rio de Janeiro, né, tiver problema, o cartório, epa, não vou registrar isso aqui. Em São Paulo, registro, o advogado chega lá e dá chancela. Não, eu estou ciente de que existe problema. Aí o meu advogado disse assim, olha, tem problema beça, tem um montão de pepino, mas pode comprar. Eu compro. Aí? Ué, se der problema, aí eu vou você processa o teu advogado? Sim, claro. Agora, evidentemente, Haroldo, eu posso dizer para você, Haroldo, acontece o seguinte, esse imóvel aqui vale R$500 mil. Com os problemas, ele está sendo vendido por 300. Compra. Você está comprando um risco, mas vale a pena, Haroldo. A possibilidade de risco, eu também não vou dizer que é 100%, é de 80% dá certo. E aí, se deu errado, Haroldo, caiu lamentavelmente você que tem pé frio, caiu nos 20% lá do risco que eu te disse. Capitalismo é avaliação de risco, Haroldo. Então, evidentemente, para o consumidor, o que o Tribunal de Justiça, via os cartórios, faz é uma proteção absoluta, né? Ou pretende uma proteção, o que custa caro. Às vezes, comprar um risco pode ser interessante, né? Tem gente que é especializada nisso, não é? Inclusive em compra de empresas falidas, vai por aí afora. Tem gente que é especializada nisso. É um mercado muito interessante para quem conhece, para quem sabe atuar. Agora, doutor André, imagina, eu vou lá, o doutor Tardan, Haroldo, tem um apartamento aí e tal para vender ali na Barra da Tijuca, não aguento mais aquela brisa, mas tem um cara morando lá. Mas pode comprar que ele vai sair. Aí eu compro. E o inquilino não sai de jeito nenhum. O que eu faço nessa situação? O melhor teria sido eu não comprar. Quando tem gente morando, o melhor é não comprar aquele imóvel? Sim, eu aconselho não comprar, até porque se, por um acaso, esse comprador ele levar um chaveiro ou tentar adentrar à força no imóvel, isso daí é considerado uso arbitrário das próprias razões. Mesmo que ele tenha comprado, é o novo dono legítimo do imóvel, mas tem gente morando, ele não pode entrar. Sim, não, ele vai ter que entrar com uma ação de reintegração, ele não pode, por conta própria, ir lá com chaveiro e arrombar. Então é um problema sério. E isso pode levar meses, anos. A lei de despejo agora mudou, enfim, em caso de locação, agora em caso de proprietário, vai ter que propor essa ação de reintegração e vai demorar um tempo. Por isso que é importante também da certidão do imóvel, porque se a locação não tiver averbada na certidão do imóvel, você tem direito a rescindir aquela locação. Exatamente. E entrar com despejo em face do locatário. Aí, no caso, o comprador. Quer dizer, eu vendi para você, mas não coloquei no contrato que tinha gente morando lá. É isso? Você pode despejar a pessoa. Aí você, que é a nova proprietária, pode despejar a pessoa. Porque, às vezes, o contrato vem escrito. Esse imóvel está com locação e vai terminar em 2015. Se tiver isso escrito na certidão do imóvel, você não vai poder tirar aquela pessoa de lá. Por quê? Ele garante até 2015 aquela locação vai estar lá em vigor. Você não vai poder tirar. Então, isso é importante. Olha, cheio de detalhe. O que a doutora Érica está dizendo é o seguinte, o contrato de compra e venda, você está morando no imóvel, né? Tem uma locação lá de, 2 anos. E aí, esse apartamento foi anunciado, né, e foi vendido. O contrato de compra e venda, se esse contrato de locação teu não tiver registrado, e via de regra não está, porque custa caro para registrar. Então, via de regra, não está. Essa compra e venda aqui, né, entende-se que era um contrato de natureza superior, rompe aquele contrato de locação. Então, o adquirente desse imóvel tem direito de pedir a retomada daquele imóvel, a posse, né, a posse daquele imóvel. Agora, tendo esse registro, que via de regra não tem, esse adquirente aí tem que respeitar aquele contrato de locação que está em curso. Mas o importante é observar o seguinte, independentemente de ter o registro do contrato de locação, né, se não foi dada oportunidade, da preferência
para o locador, Sim, ele pode exercer o direito. Muito embora você tenha feito a compra e venda, aí chega lá para retomar o imóvel, mas pera cá, esse imóvel foi vendido, mas não foi dado Nem oportunidade. é. E aí o inquilino tem direito de, apresentando o tanto por tanto, realizar a compra, a preferência é minha. Eu estou realizando a preferência. Ele deposita o dinheiro e obtém o imóvel para si. Olha só que coisa, hein? Então, gente, tem que ter o maior cuidado. Comprar imóvel não é uma coisa simples, não é para amador, né? Não é para amador. Tem um advogado, tem um banco por trás aí, porque o banco também tem essa responsabilidade, o banco que vai te financiar. Ou não, doutor André, de levantar essa documentação toda, ver se o imóvel tem um habite, ver se você tem condições de pagar aquilo que você está comprando, se o imóvel está em condições de ser vendido. Eu lembro, eu comprei um apartamentinho na Ilha do Governador, financiado, e o camarada do banco foi lá olhar, disse, pô, peraí, esse banco, esse apartamento, a sala e tal, olha, senhor Haroldo, esse apartamento, o valor que o senhor está comprando, ele pode chorar aí com o vendedor, que é um pouquinho mais barato. Eu digo, é mesmo? É por causa disso, isso. Oh, tá bom. E o corretor do lado, acompanhando. Você está vendo? Não, tudo bem, senhor, depois a gente conversa. E eu paguei um pouquinho menos. Quer dizer, o banco, a gente quando financia pelo banco, tem pelo menos essa garantia, não é, doutor André? Sim. E até porque é interessante para o banco estar vendo se esse imóvel está desembaraçado, porque eventualmente se o consumidor não pagar o financiamento, é interesse do banco ficar com o imóvel. Sobretudo nos imóveis de planta, que depois vai ter essa valorização. Então, sim, no caso, o banco, ele sempre tem interesse em estar vendo se está tudo desembaraçado, se está tudo direitinho com o imóvel. E hoje tem até a facilidade, se eu estou pagando o financiamento no banco X e acho que a minha prestação está muito cara, com um juro muito elevado, eu posso procurar um outro banco, não é? É o que eles chamam de portabilidade. Eu estou no banco X, eu digo, pô, está muito cara essa prestação, estou pagando muito juro aí, né? Não quero mais isso, eu quero ir para outro banco. Agora pode, como é que eu faço? Daqui a pouquinho, na volta, a doutora Érica Machado vai explicar tudinho para gente. Seu Direito, o debate que ajuda o consumidor a saber mais sobre seus direitos.